Deus você conhece. Semana passada nós introduzimos essa mensagem até vocês, porque como cristãos, tanto eu quanto você, nós precisamos conhecer a Deus. Existe de fato uma falta de clareza concernente quem é Deus. Às vezes as pessoas pensam que Deus é um sentimento, ou Deus, ele seja algo que nós não conseguimos explicar. E não é bem assim. Eu escolhi um versículo hoje que está em Romanos, no capítulo 1. Queria que colocasse para mim, por favor, a partir do verso 20. Baseado nesse versículo nós vamos caminhar. Nós vamos pensar juntos a respeito de Deus. A Bíblia diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, e o seu eterno poder e a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo? Que, volta o versículo 20, Paulo está dizendo assim, que desde que o mundo foi criado, o ser humano foi criado, desde Adão, os atributos de Deus, a bondade, o amor, a imutabilidade de Deus, e o poder de Deus, certo? E a natureza divina, é claro, são coisas evidentes. Apenas não conseguem ver quem não tem a direção ou do Espírito Santo, ou realmente não querem ter essa comunhão com Deus. Porque claramente é entendido, diz a palavra, por meio das coisas que foram criadas, ao ponto de todos os homens serem indesculpáveis. Olhe para mim, todo mundo é indesculpável concernente a Deus. De alguma forma Deus se revela a uma pessoa, pode ser a pessoa mais ignorante concernente a Deus, de alguma maneira Deus vai até essa pessoa e se revela a ela. Ninguém pode chegar diante do Senhor um dia e dizer: eu não te conheço, eu não sei quem o Senhor é. A Bíblia diz claramente nesse versículo, que todas as pessoas, elas são indesculpáveis concernente à pessoa de Deus. Mas para mim entender Deus um pouco, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim porque o ser humano, ele é composto de 3 partes fundamentais. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Assim nós somos, feitos. A nossa composição são dessas 3 partes distintas. O corpo, que nós valorizamos às vezes mais do que tudo, vai se dar por desfeito, porque é pó e vai voltar para a terra. A alma é a nossa consciência, são as nossas emoções, e nós somos um espírito, como Deus também é espírito, embora não vivemos como espírito. Agora, de acordo com a Escritura Sagrada, Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. Então diga comigo: Deus é uma pessoa. Ele não é um clique, uma ideia, uma filosofia, como eu falei aqui semana passada. Deus, ele é uma pessoa livre e viva. Amém, queridos? E além disso, ele é uma pessoa singular. Ninguém é igual a Deus, certo? Outra coisa, como que eu conheço Deus? Através das minhas experiências que eu tenho com Ele. Não tem como uma pessoa conhecer a Deus se ele não tiver experiências com Deus. É impossível alguém dizer que conhece. Deus não se conhece através de livros. Deus não se conhece através de crença, de religião.
Deus se conhece através de experiências com Ele, através do dia a dia, do meu tempo a sós com Ele, das vontades dEle estabelecidas na minha vida, através da própria palavra dEle, que é a Bíblia Sagrada. Eu não tenho que fazer um curso para conhecer Deus. Embora tenha a teologia, que é a ciência que estuda Deus, ela não define nada, a não ser algumas coisas meramente importantes, que nos dá talvez um norte, mas não define que eu tenha intimidade com Ele. Fazer teologia não significa que eu tenha intimidade com Deus. Outra coisa que eu quero dizer para você: se eu não tenho um relacionamento, eu não conheço a pessoa. Eu só vou dizer quem você é depois de relacionar-me contigo. Eu posso aqui conhecer a tua esposa, o teu marido, mas você que já comeu 1 quilo de sal com ele, pode me dizer os pormenores dessa pessoa. Talvez eu conheça de cumprimentá-lo aos domingos, mas você sabe os detalhes da vida dele, porque você tem uma vida de intimidade. Então nós temos que sair dessa ideia: eu tenho que ter relacionamento com Deus. É o meu relacionamento que vai definir quem Ele é. É o meu comprometimento em me relacionar com Ele que define muita coisa entre eu e Deus. Os atributos de Deus, que Paulo diz nesse texto, são inseparáveis da própria existência de Deus. Deus, para Ele existir, Ele tem atributos. Ele tem atributos, certo, que não são compartilhados pela raça humana. E Deus também tem atributos que os seres humanos possuem. Olha só que coisa interessante. Atributos, qualidades de Deus, que estão ali intrínsecos nele, coisas que Ele não compartilha conosco, que só Ele tem, e coisas que nós, como seres que fomos criados à imagem e à semelhança dele, também temos. Isso é muito importante, porque hoje eu vou apresentar Jesus como uma pessoa para você, não como um mito, não como uma religião, não como uma crença. Se você me permite, eu quero apresentar Jesus como uma pessoa para você. Então nós vamos pensar desta forma, tanto eu quanto você. É claro que os atributos que Deus compartilha com a humanidade, que nós temos, que nos faz parecer com Deus, são limitados. Deus permite que algumas fagulhas, alguns lampejos dos atributos deles venham até nós, e aí nós temos algo que se pareça com Ele, que cria uma evidência com Ele. Um exemplo: atributos não compartilhados, que só existem em Deus, em mais nenhum outro ser, em nenhuma outra pessoa você consegue encontrar esses atributos. Primeiro, onisciência. Deus, no seu eterno poder, Ele tem conhecimento perfeito de todas as coisas, coisa que eu não tenho, só Ele tem. Ele, como pessoa, Ele conhece tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que está oculto, tudo que você não sabe de mim. Deus tem a onisciência. Como pessoa, Deus tem esse poder de conhecer todas as coisas. E isso Ele não compartilha com você, e Ele não compartilha comigo. Olha só que coisa interessante. Tudo que é real ou provável, Deus sabe. Nada você consegue ocultar, esconder de Deus. Você não consegue colocar isso dentro de um cofre. Deus sabe o que você tem lá dentro. Partindo daí, Deus conhece todas as tuas necessidades. Se Ele é onisciente, além dele saber o que você pensa agora, Ele sabe o que você precisa agora. Olha só que coisa interessante, que coisa fantástica. Só tem Ele, eu não tenho isso, ninguém mais tem. Outra coisa, além de onisciência,
Deus, ele é onipotente. Diga onipotente. Deus, ele é poderoso e capaz de fazer tudo o que deseja. Um dia ele quis criar a terra. Ele quis criar a luz, haja luz. E do nada as coisas vieram a acontecer. O nada é matéria-prima para Deus. Nada, o que não existe, para Ele é fonte de tudo que existe. Porque Ele é onipotente. Ninguém mais é onipotente, só Deus. Diga amém. E isso é para a glória dele, ninguém consegue. Outro atributo de Deus, ele é imutável. Deus não muda. Deus não muda porque você chora. Deus não muda porque você está triste. Deus não muda porque você está feliz. Deus não muda porque você está com dinheiro ou sem dinheiro. Deus não muda. Baseado nisso vem o juízo dele. Ele é imutável. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, não há sombra de variação. Deus não é um Deus como nós. Hoje eu mudei. Hoje eu estou melhorzinho. Amanhã eu estou piorzinho. Deus é imutável como pessoa. E todos esses atributos, lembre-se, é a Ele como pessoa. Por isso que nós confiamos nele. Ele conhece tudo, Ele pode tudo e Ele não muda. Diga glória a Deus. A palavra dele é sempre a mesma. Passará os céus e a terra, e a minha palavra não vai passar. Você pode ter certeza que a palavra de Deus permanece para sempre. Isso é maravilhoso. Atributos a Ele, que só Ele possui, a pessoa de Deus. Outro atributo, eternidade. A palavra eternidade, nós não conseguimos discernir porque ela está extra-tempo. Ela não está no cronos, no cronômetro. Ela não é de tal a tal, de 1 milhão a 500 bilhões de anos, anos-luz. A gente não consegue medir uma eternidade. Mas na Bíblia diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Deus não existe, Deus é. Não tem como ficar aqui numa brincadeira de provar a existência de Deus. Ele é. Diga graças a Deus. Então, Deus, Ele é eterno. Ele não está preso ao tempo. O tempo é feito para nós, seres humanos, seres criados por Ele. Para você ter uma ideia, o ontem, o hoje e o amanhã para Deus são iguais. A cruz do Calvário, que para nós fazem 2000 anos, para Deus é o agora. Não, agora, nesse momento. Não tem diferença. A eternidade para Ele não existe. O futuro eterno já é feito. Por isso que o hebraico, uma coisa interessante, ele é escrito de trás, de frente para trás. Ele vem de uma forma contrária à nossa, de trás para frente. Vem de lá. Por isso que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o início e o fim. Fora de mim não há Deus, não existe. Ele afirma isso. E a minha fé me leva a entender que esse atributo é dele. Ele é eterno. Você pode dizer amém por isso? Outra coisa, a palavra que nós damos como que o nome de Deus, Jeová, conforme eu disse aqui semana passada, que revela um outro atributo divino, que é a autoexistência. Deus não tem mãe e Deus não tem pai. Você pode dizer amém por isso? Caia por terra qualquer pensamento que Deus foi criado. Ele é autoexistente. Jeová é a palavra que significa autoexistente, que se revela. É até difícil de acreditar, mas se Deus tivesse mãe, Ele não seria Deus, a mãe dele seria Deus.
Deus não precisa nada para existir, Ele é. Ele é o autoexistente que se revela. Vem da palavra Jeová. Diga amém. E Ele não precisa de nada para se existir. Ele transcende, que é um outro atributo de Deus, transcende. Ele está, além, veja bem, existe o universo, que segundo, os astrônomos é infinito. Quase impossível medir as galáxias, bilhões de galáxias que existem, quase que impossível, não tem como. Mas Deus, na sua forma de transcendência, Deus está completamente separado do universo das coisas. Ele não existe dentro do universo, Ele criou o universo. Como pessoa, Deus, o universo é infinito, Deus criou o infinito. E eu poderia pegar versículos bíblicos para falar, mas o tempo não me permite. O tempo não me permite. Deus, Ele é transcendente. É esse Deus que está aqui agora e em todos os lugares ao mesmo tempo. Demônios não têm esse poder, anjos não têm esse poder, somente Ele. Demônios, para se deslocar daqui para um outro lugar, demora um tempo. Deus não, Ele está aqui nesse local agora. E Ele pode estar na tua casa nesse momento. Porque Ele transcende. É um Deus que não está limitado ao universo. Deus não está dentro da Via Láctea. Quem está entendendo, diga amém. Ele é além disso. E isso tudo na pessoa dele. Nele. Ele é uma pessoa desta forma. Atributos que somente a Ele. Outro atributo divino, soberania. Diga soberania. Ele é supremo no domínio. É por isso que todas as coisas estão sujeitas a Ele. Ele é supremo. Ninguém é maior do que Deus. Ele é soberano, eterno, grandioso, poderoso, soberano. Diga amém. Isso é importante. Embora Ele permita, através do livre-arbítrio, você decidir algumas coisas, mas nada foge da soberania dEle. A Bíblia diz que Ele criou o ímpio para o dia do mal. Existe um versículo bíblico que fala: eu crio a luz e faço as trevas. Ele é soberano nas decisões. Ele não precisa de opiniões do que deve ser feito. E Paulo diz: quem é que pode dar um conselho a Ele, se tudo emana dEle? Como que então eu, um mero mortal, vou surpreendê-lo com um levantar de mão, um glória a Deus, um aplauso, uma atitude? Como é que eu vou surpreender a Deus, se Ele é o Deus soberano? Ninguém consegue surpreender Ele. Você pode dizer amém? Outro atributo que é dele, da pessoa de Deus, Criador. Diga Criador. Ele cria do nada tudo. Tudo que nós enxergamos, tudo que nós vimos, as cores que são distinguidas através, dos nossos olhos, da nossa visão, as coisas que sentimos, o frio, o calor, tudo isso vem dele. Ele cria isso. Ele é o Criador. Ele criou tudo que existe através do seu absoluto poder. Esses são atributos que só pertencem a Ele. Ninguém tem. Não existe. Não tem como eu dizer: eu sou o Criador dessas coisas. Não, somente Ele. Outra coisa que nós iremos trabalhar para entender essa pessoa, esse Deus, porque é uma série de mensagens. Deus, você conhece? Aí vem os nomes de Deus. E o primeiro nome que eu quero trabalhar com você é a palavra Yahvé, ou Jeová, aquele que autoexiste. As características desse nome tem a ver a respeito de relacionamento entre o verdadeiro Deus e o seu povo. E quando ele é enfatizado, ele é acreditado, revela a santidade, a separação que só Ele tem.
através desse nome. Diga glória a Deus. Deus, ele é eterno, e Deus também tem nome. No Velho Testamento encontramos a palavra Elohim, do hebraico, que significa aquele que é forte. Elohim, Deus Elohim. Então vem esse entendimento. Também a palavra Adonai, que significa Senhor e Mestre. São nomes de Deus que só possui, só Ele tem, ninguém mais tem. Existem nomes compostos da pessoa de Deus: El Elyon, El Roi, El Shaddai e outros nomes. Jeová Jireh, Jeová Nissi. Abraão, quando tem a revelação do Jeová Jireh, quando ele vai oferecer o seu filho, ali ele fala para o filho dele: Jeová Jireh, ele vai trazer, ele vai se revelar, e eu não vou precisar matar você, Isaac, porque Jeová Jireh vai se manifestar na minha vida, o Deus que provê em todas as coisas. E nós também temos ali uma parte interessante, quando Abraão, ou melhor, Moisés está guerreando contra os inimigos, que Arão e Ur levantam a mão dele para eles continuarem vencendo a guerra. Deus então se revela ali como Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Nomes de Deus, nomes que compõem a pessoa de Deus: Jeová Shalom, Jeová Tsabaoth, Jeová Raá, Jeová Tsidkenu, cada um com a forma de Deus se manifestar para o seu povo. Cada um tem uma representatividade. Olha só que coisa interessante. Também tem nomes de Deus no Novo Testamento. A palavra Jesus, que se dá o nome de Cristo, no hebraico e do aramaico é a mesma palavra Josué, ou Yeshua. E essa palavra tem um significado, certo? Jeová é a salvação. Jesus, Ele é a nossa salvação. Semana que vem nós entraremos na humanidade de Cristo, para entender por que Cristo é Deus, por que o verbo, ele encarna, a palavra se torna carne e habita no nosso meio. Mas primeiro eu tenho que te explicar isso, ou tentar te explicar isso. E no Novo Testamento, Deus também começa a se manifestar. Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. E quando ele diz eu sou, nós voltamos lá em Moisés. Quando Moisés chega para Deus: como que eu vou dizer para Faraó que é para libertar o povo? Deus falou: manda dizer que o grande eu sou está te mandando, Moisés. Aí Jesus fala: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nomes, atributos dele, que somente ele tem. Outra coisa, existe na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus, imagens poéticas. Isso nós aprendemos na teologia quando estudamos. Quais são as imagens poéticas de Deus? Noivo. Nós somos a noiva, Ele é o noivo. É uma imagem poética que representa o casamento que a igreja terá com Ele. São imagens poéticas. O marido, lá em Apocalipse, ele deixa de ser o noivo, e a igreja deixa de ser a noiva e se torna a esposa do cordeiro, do noivo, e ele se torna o marido. Outra imagem poética que Deus se revela para que a gente entenda a pessoa dele: Pai. Como Pai. E às vezes nós não conseguimos entender Ele como Pai, porque o nosso Pai terrestre, carnal, da onde nós vimos as nossas origens, nossos antepassados, nosso Pai, o nosso avô, essa pessoa não nutriu amor ou sentimento de amor para conosco em demonstração, mas Deus se revela como Pai. Essas são imagens antropomórficas de Deus. Juiz. Quando nós vamos a um fórum, ou vamos ver um julgamento, e agora na televisão brasileira, nos últimos dias, tem muita cena do Supremo Tribunal Federal, onde aqueles homens estão ali julgando, a questão do Lava Jato. Nós entendemos Deus como juiz, que está julgando. Outra imagem, poética de Deus: guerreiro, arquiteto, edificador, pastor, rei. Para a gente entender a pessoa dele, ele fala: eu sou o rei dos reis,
o Senhor dos senhores, Ele é o arquiteto do universo, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Tudo isso são imagens poéticas para a gente entender a manifestação dele até nós. Ele é o que? O oleiro que molda o barro, que dá forma ao barro, e assim ele nos faz. Ele é o fazendeiro ou o agricultor que cuida da lavoura. Ele é o refinador do ouro, que tira as impurezas. Tudo isso são imagens bíblicas de Deus. Ele é o tecelão, aquele que tece, que dá forma ao tecido para um bom vestimento. Além disso, Deus é descrito metodicamente no caminhos, né? Ele caminhando, ele cheirando. A Bíblia diz que o nosso louvor sobe às narinas de Deus como incenso suave. Então Deus tem também essa forma de metafórica de sentimentos. Olha só, a Bíblia fala Deus como, né, mãos, a mão de Deus. Deus fala que Deus está nos olhando, Deus com olhos, Deus está nos ouvindo com orelhas, com rosto. Isso não significa que Deus é um homem, mas essas imagens poéticas, né, metafóricas de Deus, para nós sabermos que Ele é uma pessoa que tem sentimento e Ele está vivo. Diga amém. Então é assim que Deus se manifesta. Por que Deus então é chamado de tudo isso que o senhor está falando, pastor? Para a gente entender a pessoa dele. Ele é o pastor que cuida da gente? É. Ele é o amoroso, Deus de amor, o pai amoroso? É. Mas ele é um juiz. Aonde vai o meu limite? Eu tenho o amor dele como pai, mas o meu limite vai até onde o juiz manda eu ir. Quem está entendendo isso, diga amém. Esse é o Deus, você conhece Ele, porque às vezes nós conhecemos uma parte de Deus. Tem gente que fala, Deus é bom. Bom é você, querido. Deus é excepcional, milhões e bilhões de vezes muito mais do que bom. Fala para o teu irmão, bom é você de vez em quando. E às vezes quando fala você também é mal. Então aí existe esse Deus poderoso. Amém, querido? Agora existem também imagens poéticas de Deus na criação. Aleluia. E nessa criação, nessas imagens de Deus, Ele também vem como animais. Ele é o leão. Olha só, o leão da tribo de Judá. Judá era a tribo que saía na frente da batalha. Leão é o rei dos animais. Quando falava ele é o leão da tribo de Judá, ele é o que vai na frente, vai para vencer qualquer tipo de batalha. Você pode dizer amém por isso? Outra característica de Deus. Quando a Bíblia fala, ele é uma águia. E ele fala que nós temos que ser águias, porque a águia tem algumas particularidades, e eu também não tenho tempo para falar das particularidades da águia. Eu já preguei sobre a águia aqui. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Porque Deus, nosso Deus, Ele é comparado a uma águia, não a uma galinha. Mas também como galinha. No sentido de colocar os filhos embaixo das asas. E quando Jesus entra em Jerusalém, Ele diz, ó Jerusalém, Jerusalém. Ele chora por Jerusalém. Quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, como uma galinha coloca os seus pintainhos, mas você não quis, Jerusalém. E o tempo da visitação passou. Não perca o tempo da visitação de Deus. Não perca. Outra imagem poderosa de Deus, cordeiro. O cordeiro é um animal específico que era entregue ao sacerdote para ser sacrificado. E Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha só, Deus também é comparado como o sol, porque quando o sol nasce, não tem mais trevas, não existe mais escuridão, e Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela da manhã, Ele é uma luz, uma candeia, um fogo, uma fonte, uma rocha, um escudo e uma torre.
Tudo isso para a gente entender. Torre forte. Ele é um escudo de proteção para mim. O salmista diz no Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu escudo, Ele me protege. Aí vem, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Ele é o meu escudo, a minha proteção, Ele é a minha torre forte, Ele é o meu Deus, a minha luz, a minha fonte que emana, que sai dEle e vem para mim. Ele mata a minha sede, Ele sacia a minha fome, Ele é tudo que eu preciso. E aí essas imagens, essas figuras, é para a revelação de Deus. Eu sou isso para você. Você está angustiado, eu sou isso para você. Você pode dizer amém? E poderíamos citar isso com versículos bíblicos hoje. Ele é o supremo pastor, mestre. Quando ele falava, quando ele pregava, quando ele ensinava, ele falava. Jesus Cristo com 12 anos, ele entra na sinagoga, ele vai à sinagoga. José e Maria levaram ele até Jerusalém. Ele entra na sinagoga e quando ele fala, ele começa a ensinar como ninguém, porque ele é supremo, mestre, poderoso. Ele ensina. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. A Bíblia fala que ele é o pastor e bispo das nossas almas. Aleluia. Redentor. Em 1 João ele é o advogado. O advogado nos representa, nos defende, argumenta os nossos erros. Nós temos ele como advogado. Lá em 1 João 9, se nós pecarmos, nós temos junto de Deus um advogado, Jesus Cristo, e Ele vai perdoar o nosso pecado. Todos esses nomes, essas figuras de revelação da pessoa dele, é maravilhoso. O apóstolo Paulo fala que ele é o último Adão, porque o primeiro Adão errou. Aí vem o último Adão e conserta o estrago. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Depois fala que ele é o ancião. Quando fala de ancião, ele é o quê? Ele tem a sabedoria plena para dar conselhos. E aí vem a pessoa do Espírito Santo, o Paráclitos, ou aquele que aconselha, aquele que dá conselho. E Jesus Cristo disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá, mas se eu for, ele virá sobre vocês, e ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu ensinei. Olha só que coisa maravilhosa. Ele é a raiz de Jessé. Havia uma profecia na família de Jessé. Quando Samuel vai na casa dele para ungir Davi como rei, ela já tinha liberado uma profecia, que daquela linhagem que vem antes de Jessé, que vem atrás disso, havia uma linhagem que da tribo de Judá, daquela linhagem iria nascer o Messias. Então ele é a raiz de Jessé, a promessa, o que ia nascer. Ele é o apóstolo dos apóstolos. Ele é o sumo sacerdote. Existiam sacerdotes, mas existia o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para oferecer expiação do pecado de toda a humanidade. Se você ler a epístola aos Hebreus, você vai entender a pessoa de Cristo como sumo sacerdote. Aquele que oferece, aquele que entrega o sangue dele para a dos nossos pecados. Não consegui falar, mas daqui a pouco ela sai. Diga amém. Ele é o autor e o que consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Ele também é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da criação do mundo. Você diga amém. Fala para o teu irmão: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi gerado antes que o mundo viesse. Por isso que o apóstolo fala a respeito disso, que Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele era o tesouro escondido de Deus. Ele era a revelação que iria trazer iluminação aos gentios, aos povos, às nações.
E Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Você pode dizer amém por isso? Agora, esse Deus que eu falei até agora, dos atributos, das imagens poéticas, de quem Ele é, como Ele se revela, das formas de agir, de pensar, esse Deus tem emoções, como pessoa. Ele é um Deus vivo e apaixonado, diga amém. Além dos seus atributos, nomes, imagens, Ele é um Deus que tem emoções, porque Ele é uma pessoa, e eu vou provar isso para você, certo? Ele é um Deus que tem sofrimento. Lá em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, olha o que a Bíblia diz. Gênesis 6, versos 5 e 6, eu quero me parar agora nas emoções de Deus, uma pessoa que tem emoções. Gênesis 6, versos 5 e 6 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha o verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. Olha o sentimento, olha a pessoa de Deus. Olha aqui, queridos, olha o que Deus sente nesse momento. É muito importante falar sobre isso. Deus, neste momento, Ele sofre ao ponto de se arrepender. Se você abrir a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 13, verso 13, ou João, melhor, vamos lá em João capítulo 3, verso 36, no Evangelho de São João, você vai ver Deus se irando. É por isso que o apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis, porque Deus também se irou. E em João diz assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não pode seguir-me agora. 3, não é o 13, é o 3. Não é esse texto. Isso. João 3. Isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é para aqueles que não o desejam, aqueles que não o querem, e muitos, e até pasmem, que estão em reuniões como essa, não querem Deus. Então a ira de Deus fica sobre ele. É um Deus que tem emoções. Ele é uma pessoa como nós, que temos emoções. Olha só que coisa interessante, querido, a ira de Deus. Olha da natureza de Deus, o agrado de Deus. Se você observar, Deus é um Deus que, Ele também se revela através de agrado. Abra a tua Bíblia comigo em Salmo 149, verso 5. 149, versículo 4, melhor dizendo. Verso 4. O Senhor agrada-se do seu povo. Deus, Ele fica feliz quando alguém dá resposta para Ele. E Ele coroa a vitória, de vitória os oprimidos. Ele se agrada. Ele fica feliz. Ele tem sentimentos. Deus não é um robô, um ser que está lá em cima esperando você pecar. Mas Ele tem sentimentos. Isso é o Deus que nós cremos. A Bíblia diz também, em Êxodo capítulo 20, verso 5, que Deus tem ciúmes. Que o Espírito Santo tem ciúme. Deus tem ciúme. Não te prostrará diante deles, e nem lhes prestará culto. Deus está falando: não adore outro, não adore imagem de escultura, não adore ninguém, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Quando você tem algo que você adora e se prostra diante dele, Deus fala: eu tenho ciúme quando você faz isso. Como alguém quando olha para a tua gatinha, malandrinho. Você entendeu o que Deus sente? Entendeu mais ou menos como que é? Quem aqui um dia não deu um cutucão na costela da mulher? Para de olhar para ele. Ou a mulher quase sentou o chinelo na tua cara. Para de olhar para ela. É o que Deus sente
quando você se prostra diante de outro? Ou nunca te beliscar a costela? Deus tem amor, sentimento, diga amém. 1 João capítulo 4, verso 8 até o 10. Olha o que a Bíblia diz. Desse sentimento maior, o amor. 1 João 4, 8. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. O amor não é Deus, mas Deus ama. Foi assim que Deus manifestou o seu amor em nós, enviando o seu Filho unigênito para o mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, de Cristo, do Deus encarnado. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Achei a palavra que eu queria falar aquela hora, pastor. Pelos nossos pecados. Aí Deus se revela em amor. Deus ama, Deus se ira, Deus tem ciúme, Deus fica com o coração grato, e Deus também tem senso de humor. Diga glória a Deus. Ao contrário de alguns que parecem um poço de ranzinza. Lembra lá dos anões da Branca de Neve? Tinham zangado. Olha para o teu irmão e fala: sai todo espírito zangado dele. Bota a mão na cabeça e manda embora. Todo espírito de zangado. E Deus, ele se manifesta como amor. Amém, gente? Salmo 37, 13. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 37, 13. O Senhor, porém, ri dos ímpios. Deus fala: vocês não querem crer em mim? Perdeu. Pois sabe que o dia deles está chegando. Deus sabe. O problema é que o ímpio, olha para mim. O problema, olha aqui para mim, é que o ímpio não sabe que o dia dele está chegando. Ele nunca acha que está chegando o dia dele. Aí Deus ri. Dá um sorriso para o teu irmão, fala: eu também gosto de humor. Amém, gente? Não que Deus está feliz com o ímpio ir para o inferno. Então Deus é isso. E Jesus, ele tem emoções. Ele teve ira. Jesus teve medo. Ai, 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 pastor, me prova isso. Agora o senhor foi longe demais. Mateus 26, 38 e 39. Meu pastor, agora é heresia. O que eu vim fazer nessa igreja hoje? Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo. Algumas versões dizem que ele ficou angustiado. Ele ficou perplexo, sabendo tudo aquilo que ele ia passar. Gerou um certo temor em Jesus Cristo. Ele falou: meus amigos, não me abandone agora, por favor. Solidão. Jesus Cristo teve tristeza, sofrimento, ele teve alegria, ele teve compaixão, ele teve amor, e no capítulo lá de João 13, 21, ele teve estresse. Pastor, o senhor está acabando com Jesus Cristo. O que é isso, pastor? Eu não consigo entender isso não. João 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Ele perturbou-se, ele ficou ali fechado, ele ficou, aquele sentimento. Pastor, mas eu estou falando do Deus. Por que eu falo isso como Deus? Porque eu estou mostrando Deus como pessoa, que tem sentimento. Por isso que nós somos a imagem dele. Nós somos pessoas que nós temos sentimentos. E nós somos pessoas semelhantes a ele em atitudes, ou sentimentos, melhor dizer, não em atitudes. A Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia fala a respeito dessas particularidades de Deus. Amém, queridos? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Baseado nisso, eu quero dizer para você
que nessa noite eu quero lhe apresentar Jesus como pessoa para você. Que Ele está olhando as tuas atitudes, que Ele sente algo, que Ele não é um ser como esse microfone. Esse microfone Ele não sente quando eu aperto nele, piso nele, falo algo para Ele. Ô microfone, você é bobo. Deus não é isso. Ô pedestal, você, né? Ele não tem vida. Mas Deus, Ele é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Certa vez eu ouvi um cara, eu achei ele maluco. Ele falou: pastor, você acredita que Jesus veio comigo e conversar comigo hoje? Eu falei: rapaz, eu meio assim um pé atrás. Ele falou: Ele falou: eu estava tão oprimido e tão triste, e de repente apareceu um homem, começou a conversar comigo. E aquele homem foi falando coisas tão lindas para mim, e foi trazendo paz no meu coração, e de repente aquele homem foi embora, eu nunca mais vi aquele homem. Depois eu cheguei em casa e fui orar, e Deus falou que ele era aquele homem naquele momento falando comigo. Coisa de louco. Não sei se você vai acreditar nisso, mas se você pegar a Bíblia Sagrada, várias vezes Deus veio até as pessoas e conversou com elas. Basta você crer na Bíblia. Jesus Cristo, Ele chega, vai até, depois que Ele ressuscita, os discípulos estavam com medo numa casa, trancados. Ele chega, Ele transpassa a parede da casa, e Ele diz: paz seja convosco. E quando os discípulos, com a porta trancada, vê aquele homem que consegue transpor a parede, entrar dentro da casa, eles ficam perplexos. Como que ele entrou nessa casa se a casa estava fechada? Você quer ver um exemplo? Pedro, a Bíblia diz que ele estava acorrentado, preso, algemado, e a igreja estava orando. Diz a Bíblia que as prisões se abriram e Pedro foi liberto. São coisas que não se explica, mas se acredita. Então Deus, como pessoa, Ele pode até vir até você, e você às vezes não percebe quem Ele é. Eu tomei uma atitude da minha vida, que a minha esposa e os meus filhos que caminham comigo dentro do carro, parte o meu coração quando alguém me pede uma esmola. Sabe o que eu penso lá no fundo? Eu nunca falei para a Lu: e se é Jesus me pedindo um dinheiro? Eu vou mandar ele trabalhar porque ele é vagabundo? Ou ele está testando o meu coração naquele momento? Eu vou bater nele e falar: porque se eu der esmola ele vai comprar um litro de pinga, um baseado. Está aí minha esposa, não é, Maria Luísa? Cadê a Maria Luísa? E se aquela pessoa é Jesus me testando? E aí? Aí eu vou entrar com uma retória diferente, falar: não, eu não vou dar porque E eu falava isso antes. E se for Jesus? E aí? Sabe, queridos, nós às vezes não sabemos a forma de Deus agir. Pensamos que Ele está num trono. De fato, a Bíblia fala que Ele está num trono, mas Ele está lá, cercado de anjo, e a gente só vai ver Ele não sei quanto tempo. E se for ver, eu não consigo ver Ele assim, distante. E depois que eu melhorei o meu tempo a sós com Deus, olhe para mim, redobra a tua atenção, eu comecei a ver esse Deus singular, esse Deus pessoa, esse Deus gente, esse Deus que tem emoção, esse Deus que quer se relacionar comigo, esse Deus que está aqui agora, e quando eu for para casa Ele está dentro do meu carro, e quando eu chegar no meu quarto Ele está dentro do meu quarto. Você conhece Jesus? Você conhece Deus? Ou Deus para você é uma história? Quem é Jesus para você? Será que a tua atitude coloca sorriso nos lábios de Deus ou lágrimas em seus olhos?
Na mesma face pode sair um sorriso e uma lágrima. Deus é uma pessoa. Será que a tua atitude, conforme eu li aqui no versículo, faz Deus se regozijar por dentro? Se alegrar? Ou a sua atitude, em dado momento, faz Deus ficar com um semblante baixo e preocupado com a sua vida? Ele é uma pessoa, Ele é rei, Ele é uma águia, Ele é o sol da justiça, Ele é o todo-poderoso, é o grande El Shaddai, Ele é Jeová, o alto existente que se revela. Ele está aqui hoje na pessoa do Espírito Santo. Por isso que eu fico naquele canto ali, às vezes quando você escuta um glória a Deus lá atrás, eu aqui gritando, glória a Deus! Porque eu gosto de dar glória a Deus. Eu não preciso ninguém me mandar dar glória a Deus, porque a Ele Ele é o único digno de receber glória da minha boca. Agora, se seu time de futebol ganha de seus lábios mais glória a Deus do que Deus, misericórdia. Se o seu cantor predileto recebe mais aplauso do que num dia de culto, eu não sei a quem você serve. Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Se você ainda pensava que Deus é um ser extragaláctico, você está totalmente equivocado. Ele é uma pessoa que tem vontades, tem desejos e anseios pela tua vida. Por isso que Deus quer se relacionar com a gente, quer conversar com a gente. É por isso que esse pastorzinho, às vezes irritante, chato, insiste tanto para você vir numa vigília. Porque se você não vem orar numa vigília, muito menos você tem um tempo de oração na tua casa. Como é que está o teu relacionamento com Ele, como pessoa? Vamos testar relacionamento? Vamos testar? Quer ver um exemplo? Vem cá. Vem cá, querido. Como que é o nome dessa moça do seu lado aqui? Minha esposa, Paula. Hã? A Paula. Você conhece bem ela? Demais. Agora vem cá, vou testar relacionamento. Sabe o nome desse rapaz aqui? Eu não vou falar não, eu sei, mas você sabe. Esse aqui é o primeiro aqui, ó. Não, sei não. Sabe por que você não sabe o nome dele? Porque você não se relaciona com ele. Agora você conhece essa loira bonita aqui, ó. Conheço. Conheço. Hã? E esse rapaz? Quer ver? Sabe o nome dele? Júlio César. Agora eu... Vai lá e pega na mão dele. Fala o teu nome para ele. Fala assim: isso é conhecer a Deus, relacionar com Deus, saber o nome de Deus, as particularidades de Deus, o que Deus gosta, o que Deus quer que eu faça. Pode se sentar. Você pode convidar ele para comer um churrasco lá na tua casa, Júlio. E às vezes nós não o conhecemos como ele deve ser conhecido. E por não conhecer a Deus, o meu relacionamento com Ele é limitado, é bloqueado, é anulado. O meu relacionamento com Ele é mínimo. Coisas que eu disse para você hoje. Sabia que tem pessoas que falaram, eu não sabia. Outro atributo de Deus, beleza. Deus é belo, diga amém. A criação de Deus reflete a beleza dele. Quem já contemplou o oceano? Irmão, você sobe, né? Uma das visões mais lindas que eu já vi, pastor Marcos, é em cima do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Irmão, eu ali eu viajo, irmão. Aí é uma loucura, irmão. Realmente o Rio de Janeiro é lindo,
e continua lindo. Que coisa fantástica. Que criação perfeita. Eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos, irmão, e eu voei de uma costa para outra costa, e tive a oportunidade de passar por montanhas onde o pico dessas montanhas tinha neve. Irmão, é tremendo. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, 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 lindo. Porque a criação de Deus manifesta a sua beleza. Fala para o teu irmão, sabe por que Deus é lindo? Fala para ele. Porque você também é lindo. Fala para ele. Você é lindo. Pastor, mas eu não gosto tanto de mim. Você é a imagem e a semelhança dele.